A versão 5.0 do Corum veio aí e veio muito. Olá, pessoas lindas e maravilhosas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Joyce, esse aqui é o canal do Estúdio Home e hoje a gente vai falar sobre a atualização 5.0 que o Corum recebeu, que trouxe muitas mudanças e mudanças muito legais. Mas antes, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que você acha que vai ajudar. Então vamos lá, bora pra tela. Bom, então uma das principais mudanças que a gente teve em relação à versão 4.0 para essa versão 5.0 do Corum é o quê? É aqui na parte de desenhar a planta baixa. Na versão 4.0 a gente só conseguia desenhar as paredes retas, né? Então a gente conseguia desenhar retângulo, quadrado, a gente conseguia também redesenhar a parede na diagonal, enfim, mas a gente não conseguia fazer arcos nem círculos, né, paredes arqueadas. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que desenhar aqui, né, na nossa viewport a parede quadrada e depois lá na modelagem avançada e fazer as alterações com modelagem, né? Então a gente era meio que uma gambiarra ali que a gente fazia. Agora não, agora então a gente consegue fazer paredes arqueadas. E agora não, agora é super simples para fazer parede arqueada, então vamos supor que você queira aqui que seja arqueado, você vai selecionar o ponto que você quer até o ponto que você quer, e aí pronto, ele já vai fazer a parede em arco. Aí você pode aumentar ou diminuir o raio, né? Então fica a seu critério aí a quantidade de arqueamento que você quer. Por exemplo, se você fizer assim, ó, pronto. Então você já fez. Outra coisa legal também é que agora dá pra gente fazer esse arco na área externa aqui, né? Então, se você vier aqui, ó, aqui tá internamente, né? Mas vamos supor que eu queira fazer essa área aqui, essa borda externa também arqueada. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. A gente vai ter umas ferramentas também um pouco mais avançadas na questão da parede, a gente consegue unir elas de forma mais fácil, separar, né, cortar onde a gente quiser a parede. Então, por exemplo, eu vou pegar essa ferramenta aqui de divisão, aí eu vou colocar aqui, ó, e aqui, então eu vou pegar essa ferramenta aqui de divisão, vou colocar aqui e aqui, por exemplo. Aí eu vou jogar daqui pra cá mais 10 centímetros e daqui pra cá mais 10 centímetros. Aí o que eu vou fazer, ó, tá vendo? Ele já cortou agora a parede separada, então eu vou tirar esse pedaço e vou tirar esse pedaço. Vou colocar desse ponto pra esse ponto, e aí, ó, pronto. Agora a borda externa tá arredondada, né? Se você quiser fazer bem grande assim também dá, né? Eu coloquei aqui 10 centímetros, vamos supor que você queira fazer com 1 metro. Então eu vou pegar essa parede aqui de novo, vou pegar a divisão, vou botar aqui e vou colocar 1 metro pra lá, daqui pra cá, 1 metro também. Aí vou apagar essa área, vou pegar aqui a parede arqueada, aí vou colocar deste ponto a este ponto. E aí, ó, eu vou colocar aqui com ângulo de 90 graus. Então, ó, tá vendo? A gente tem a borda arredondada na área externa e tem essa parte aqui também arqueado na área interna. Então, fica muito mais fácil da gente poder fazer os projetos agora, aqui no Corum, com essa nova ferramenta que ele está disponibilizando. Uma outra grande novidade, bem legal, que inclusive é a correção de uma das maiores falhas que tinha assim na versão 4.0, é que agora dá pra gente criar área externa diretamente aqui na planta baixa, sem precisar também fazer meio que uma gambiarra. Então, como que a gente fazia na versão 4.0? A gente tinha que pegar a parede retangular, aí vir aqui, né, fazer a parede do jeito que a gente queria aqui. Vamos supor, fazer assim um quadrado. Aí o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que clicar aqui na área que a gente está trabalhando e falar que isso aqui ia ser um terraço para ele poder entender que não ia precisar de teto. Aí outra coisa que a gente tinha que vir fazer é vir e falar que essa parede aqui ela ia ter 0 para ela ficar no chão. Então a gente vinha, mudava todas as paredes e aí quando a gente fazia isso, aí sim ele ficava um ambiente de área externa, tá vendo? Agora ele virava um ambiente de área externa, ele até mudava aqui o modelo de piso para a gente poder entender bem no projeto que a gente está fazendo. Só que essa é uma forma que é muito trabalhosa, né? Porque você tem
que nem aqui, ó, do lado, eu tenho duas paredes. Aí aqui eu ficava com esse problema desse encontro do piso, né? Então tinha esse problema na hora de renderizar. Agora não, agora a gente tem uma feature nova, exclusiva pra gente já fazer a área externa. Então aqui também, na área de desenhar planta baixa, a gente vai vir aqui, ó, e vai clicar nesse área externa. E aí a gente vai desenhar a área externa do jeito que a gente quer. É importante que a gente sempre feche os pontos para ele entender, ó. Então fechei o ponto aqui, pronto. ESC para sair do comando. E aí pronto, ele já desenhou uma área aqui ao ar livre. Então se a gente for lá no 3D, ó, agora é até de graminha. Então a gente já não tem mais aquele problema da parede que fica ali aparecendo. E a gente consegue projetar melhor, principalmente se a gente quiser projetar fachadas. Então outra coisa bem legal que a gente pode fazer agora aqui na versão 5.0 é customizar as paredes. Então como que a gente vai entender como é que funciona isso? Quando a gente clica aqui na parede, a gente só tinha essa opção dela ficar cinza, né? A gente não tinha opção de informar se tinha alguma coisa, a gente não conseguia quebrar ela onde a gente queria, né? Dividir ela exatamente onde a gente queria. Agora não, agora a gente consegue. Então se eu vier aqui com o botão de divisão, eu posso, por exemplo, quebrar ela aqui, dar um ESC para sair do comando, e aí, ó, eu fiquei com essa parte separada. O que que eu posso fazer? Eu posso customizar essa parede. Eu posso falar, olha, Corrum, esse tipo de parede, na verdade, é um pilar. Então, ele já vai pintar aqui, ó, a nossa área da nossa parede de preto. Isso facilita muito na hora que a gente for fazer lá a nossa planta baixa. Eu também posso informar para ele outras coisas, né? Outros tipos de parâmetros mais avançados. Então, eu posso falar para ele, olha, o tipo de material agora que eu quero, que na verdade aqui é um tijolo. Então o que ele vai fazer? Ele já vai colocar uma achura de outro material. Então vamos supor que eu queira essa achura aqui, ó. Pronto, lá. Agora ele já achurou essa parede de forma diferente. E aí ele já tem alguns padrões aqui, tijolo, gesso, placa de cimento, enfim, estrutura metálica. E aí você pode selecionar e pode customizar essa parede de uma forma mais prática, mais rápida, aqui direto na produção da planta baixa, o que facilita muito na hora da gente fazer o projeto executivo. Bom, continuando ainda na planta baixa, com mais novidade que o Corrum trouxe, agora é possível a gente customizar o ambiente sem precisar colocar parede. Então, o que a gente fazia, por exemplo, na versão 4.0, quando a gente tinha, por exemplo, cozinha integrada. Então, a gente tinha aquela cozinha americana, né? Aquela cozinha que era junto com a sala. E a única divisão que a gente tinha era, por exemplo, uma meia parede e tal. Só que o Corrum 4.0, ele não entendia que aquilo ali era uma área diferente. Ele entendia que era tudo uma área só. Pra gente conseguir dividir e ele entender que eram ambientes separados, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer a mesma coisa que a gente fazia quando ia desenhar espaço aberto, né? Então a gente vinha, colocava uma parede aqui, por exemplo, né? E aí a gente dividia, ó, aqui, por exemplo, vamos supor que fosse uma cozinha integrada. Aqui ia ser a cozinha e aqui desse lado ia ser a sala. Então o que acontecia? A gente tinha que vir aqui, falar que essa parede era anã, 0, e aí pronto, a gente tinha dois ambientes, só que quando a gente for lá no 3D, essa parede não existia, tá vendo? Aqui era um ambiente cozinha e aqui era um ambiente sala, por exemplo. Qual que era o problema disso? O problema disso também era que a parede ficava aqui aparente. Então o que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer uma gambiarra também, o que às vezes nem sempre dava certo, porque a gente precisava... acabava atrapalhando um pouco a paginação de piso na hora da gente fazer o piso, né? Então a gente tinha que vir aqui, ir lá na modelagem avançada, mudar aqui, fazer uma modelagem avançada em cima dessa parede para esconder ela e aí colocar o piso. O que às vezes atrapalhava na nossa paginação de piso. Então o que eu fazia normalmente? Eu deixava os ambientes como se fossem um só mesmo e aí só renomeava ele aqui como sala e cozinha, tal, e fazia o desenho do piso na edição de parede. Então, de piso, eu ia na edição de piso avançada. Então eu vinha aqui, clicava no piso, ia lá na edição de piso e fazia a alteração. Agora não, a gente vem aqui, ó, divide telhado parede e a gente seleciona a área que a gente quer dividir. Aí a gente seleciona a área, pronto. Agora a gente tem dois ambientes diferentes. Então aqui a gente pode nomear, por exemplo, como sala de estar e aqui, por exemplo, como
cozinha. Tá vendo? São dois ambientes separados. É legal porque a gente consegue selecionar aqui separado, se a gente quiser selecionar agora só cozinha e mexer só na cozinha, se a gente quiser selecionar só sala, a gente consegue selecionar. E também pra gente dividir lá na planta, na hora de fazer o executivo, também facilita bastante. Outra coisa legal é que agora a gente tem dois pisos diferentes automaticamente aqui. A gente pode usar o mesmo piso, mas se a gente quiser, a gente pode usar dois pisos diferentes ali também. Aqui, ó, para fazer a parede em arco, é só depois que você fizer o quadrado aqui, você vem, exclui essa área aqui, aí ele vai entender essa área toda como uma área só. Agora ele desenhou aqui a área toda. Então você pode fazer um arco aqui na hora de selecionar, pode fazer um quadrado aqui, um retângulo na hora de selecionar, e depois você só exclui essa linha aqui, que aí ele já vai pegar essa área aqui para ficar arredondado também quando você estiver fazendo em arco. Outra atualização bem legal é a questão da parede, da porta, né, da abertura em arco. Então agora a gente consegue colocar porta, consegue colocar janela. Então, ó, se a gente vier aqui, ó, a gente tem a porta, e aí como que a gente faz? A gente vem aqui, ó, na porta e fala que a gente quer ela com arco de 90. E aí, pronto, ela já ficou arqueada. Ah, eu quero com mais, eu quero com 180. Pronto, ela foi ficando mais arqueada ainda, tá vendo? Então, posso colocar aqui 360. Pronto, tá bem arqueada. E aqui a mesma coisa na janela, você vai selecionar a janela que você quer e aí automaticamente você já coloca aqui a angulação que você quer e ele já vai desenhar então arredondado. Outra coisa bem bacana também que dá pra fazer no Corrum, que antes a gente tinha que fazer na edição de parede, então a gente ia lá no editor de parede, desenhava, extrusava a parede pra gente poder fazer, eram os nichos. Então agora a gente consegue fazer nicho diretamente aqui também. Então você vai pegar esse link aqui, alcova, e vamos colocar a alcova aqui, por exemplo. Olha lá. Pronto, a gente já tem um nicho aqui. Aí, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer nesse nicho? A gente pode mudar, colocar mais nichos ou menos, espaçar entre eles a altura dele do chão, largura, profundidade e altura. Então, vamos ver aqui no 3D como é que ele tá, ó. Olha lá, aqui já temos o nicho. Aí, vamos supor que a gente queira esse nicho, ele tá com 40 de largura, 15 de profundidade e 40 de altura. Vamos mudar ele para 50 de altura. Vamos mudar ele para 60 de largura. Pronto, agora ele já ficou maior. E eu quero ele com 1,80 m do chão. Então pronto, ele já foi lá para cima. Aí eu posso também mudar a quantidade. Só que ele fala, ó, o nicho tá indo além da parede. Então eu tenho que diminuir aqui a altura, né? Vamos colocar com 1 metro. Pronto, ó lá, agora ele fez 3. E aí eu posso também falar que eu quero mais espaçado ou menos espaçado. Aqui tá com 2 centímetros, né? Então vamos colocar com 10 centímetros entre eles. Aí pronto, agora eu já tenho 3 nichos. Outra coisa que dá pra fazer nesse nicho também é se você quiser fazer um nicho arqueado. Então se você quiser fazer os nichos com arco, você consegue fazer também de forma bem prática e bem rápida. Essa atualização também ficou muito legal. E também a gente consegue fazer aqui, ó, como se fosse um shaft. Então a gente pega essas paredes aqui, a gente pode pegar um quadrado, por exemplo. Aí vamos colocar como se fosse um shaft aqui no cantinho. Então a gente vem e coloca essa parede aqui. Peraí. Então a gente vem, vamos pegar essa de L aqui, ó. Aí você coloca aqui no cantinho. Só que ela tá ao contrário, né? Pronto. Então agora, ó, ele desenha um shaft ali pra você. Então você não precisa mais fazer coluna. Então antigamente também tinha que fazer meio que uma gambiarra. Você colocava uma coluna, depois você desenhava na extrusão para ele poder identificar a continuidade da paginação do revestimento que você colocava, e depois você tirava a coluna para poder mexer com os móveis customizados e ele identificar que ali tinha uma área. Agora não, agora a gente consegue fazer então uma parede específica de shaft diretamente aqui na planta 3D. Mas a principal atualização
que muda realmente a forma da gente projetar completamente aqui no Corrum, é a questão dos níveis. Então agora, aqui na Viewport, a gente consegue ver os dois níveis. Como que funcionava na versão 4.0? A gente tinha que vir aqui, tô trabalhando no térreo, por exemplo. Vamos supor que aqui fosse o térreo. Eu vinha, desenhava o térreo. Eu queria ver o segundo andar, então eu tinha que vir aqui e mudar para o segundo andar e o térreo sumia. Eu não conseguia ver os dois ambientes na mesma viewport. Agora não. Agora a gente vai conseguir ver os dois ambientes na mesma viewport. Isso é super legal. Então vamos supor que eu queira fazer aqui um pavimento superior. Eu vou clicar aqui em novo, piso superior. Aí pronto, ó, ele já trouxe o segundo piso, ele já desenha igualzinho que tá lá embaixo. Mas vamos supor que você queira mudar. Aqui a gente vai mudar, vamos supor que eu queira mudar essa parede aqui, ó, vai vir mais pra cá, assim. Aqui, pra cá. Você pra cá e você sai. E você pra cá. Aqui a gente tira essa abertura e pronto. Então agora a gente consegue verificar aqui, ó, eu tô desenhando no segundo pavimento. Então, aqui embaixo, ó, tá a projeção do primeiro pavimento. Só que agora o legal é que quando a gente for pro 3D, a gente consegue ver os dois. Ah, mas peraí, tô vendo só um, eu não tô vendo dois, coisa nenhuma. Então você tem que vir aqui no 2F aqui, ó, e aí você coloca mostrar outros andares. Pronto, então agora eu tenho o primeiro pavimento que ele desenhou. Ah, deixa eu tirar essa área aqui. E vamos tirar essa área externa aqui também. Vou apagar essa área externa aqui do segundo andar, né? Porque a gente não quer essa área externa no segundo andar. E aí a gente vai ficar, ó, só com a projeção do pavimento térreo ali embaixo. Aqui também, ó, a gente pode até alterar. Vou tirar daqui essa parede e vou vir com ela pra cá. Pronto. Aí, legal. Agora, quando a gente for lá na visão 3D, a gente consegue ver, então, ó, os dois ambientes. Então, agora a gente consegue ver os dois ambientes na mesma viewport. Aí, olha que interessante, pra gente não se confundir em que ambiente a gente tá mexendo, a parte de baixo fica mais transparentinha, assim. Então, você pode até mudar aqui, ó, caso você queira. Você quer, eu quero ela bem opaca, ó, pronto. Ela tá quase fantasma aqui, transparente. Ah, não, eu quero deixar essa de baixo, que eu tô trabalhando 100% e a de baixo diferente. Então, você pode mudar isso. E aí, ó, que legal, você consegue ver a viewport, na viewport, todos os pavimentos que você estiver trabalhando sem nenhum problema. O que facilita bastante na hora da gente fazer, por exemplo, quando a gente ia fazer fachada aqui, a gente tinha que também fazer meio que uma gambiarra, né? Então a gente tinha que usar um pouco da nossa criatividade. A gente desenhava a fachada, vamos supor, uma platibanda. Como que eu fazia, né? Eu desenhava, por exemplo, uma platibanda na área externa da parte de baixo, mas essa platibanda ainda subia um pouco, avançava um pouco. Então, eu desenhava um pouco no primeiro andar, depois desenhava um pouco no segundo andar, e aí na hora de renderizar, ele juntava os dois, a gente conseguia ver, mas era um pouco mais difícil, né? Porque a gente não conseguia ver o segundo andar, a gente tinha que desenhar em desenhos separados. Agora não, agora a gente já consegue fazer tudo aqui, a gente consegue fazer a modelagem avançada diretamente aqui na nossa viewport. Então agora dessa forma facilita muito pra gente poder fazer os projetos. Isso aqui é a coisa mais legal. E aí pra gente alternar de piso continua sendo igual, né? A gente vem pra cá, a gente vai pro 1, a gente vem pra cá, a gente vai pro 2. Se eu quiser ver só um ambiente, eu posso esconder o outro ambiente, ó, tô vendo só o segundo de novo. Se eu quiser mostrar todos, eu coloco mostrar todos. E se eu quiser criar mais ambiente para baixo aqui, se eu quiser criar mais ambiente para cima aqui. Então, isso daí também ficou super legal, uma atualização que realmente veio para mudar o jogo da gente fazer projeto aqui no Corrum. Tivemos também atualização na parte de a gente fazer upload do AutoCAD. Então, na versão 4.0, a gente só conseguia fazer upload de planta do AutoCAD se ela tivesse no máximo 2,5 por 2,5. Então, que limitava demais, porque a gente conseguia fazer praticamente nada, né? A gente tinha que ambiente que tem 2,5 por 2,5 ou menos do que isso, né? Muito pouco. Então, agora não. Agora a gente consegue fazer o upload da planta inteira e a inteligência artificial dele tá bem mais apurada e consegue pegar bem mais detalhes, o que facilita ainda mais a hora da gente produzir a nossa planta baixa. Outra coisa também que atualizou é a questão da modelagem avançada. Então a gente consegue fazer algumas alterações que a gente não conseguia fazer lá no Componentes.
Então a gente também teve uma atualização aqui nessa questão da modelagem avançada. Então vamos supor que você tenha feito o upload de um item específico, sei lá, dessa geladeira aqui que você fez o upload e agora você queira mudar ela aqui, né? Então, tá com alguma coisa que eu não quero. Então, o que a gente tinha que fazer? Se a gente quisesse fazer uma mudança estrutural nela, a gente tinha que abrir lá no SketchUp de novo, alterar o que tivesse que ser alterado, depois fazer o upload do bloco de novo, né? A gente só conseguia mudar aqui basicamente o material. Agora não, agora a gente tem uma área aqui que é o editor avançado. Só que assim, ele pede para você confirmar, porque uma vez você alterado ali, você não consegue mais alterar aqui, não consegue mais voltar para o que ele era e alterar ele diretamente aqui. Então, você sempre vai ter que mudar ele lá. Inclusive, a localização dele na planta. Então, se você colocar ele num lugar, coloca ele no lugar certinho e aí edita o que você quer editar. Então, ele vai abrir essa ferramenta de edição avançada, que a gente tem bem mais possibilidades de fazer aqui alterações. Então, aqui, ó, basicamente, ele abre como se fosse uma opção um pouco mais avançada de modelagem. Então, se eu quiser mexer aqui agora nesse arquivo, eu consigo. Vamos supor que eu queira fazer aqui um retângulo aqui em cima dele, aqui, ó. Vamos supor que eu queira fazer um quadrado aqui nesse modelo. E aí eu queira fazer uma cabeça assim na geladeira. Então, eu consigo fazer essas atualizações por aqui. Antigamente a gente tinha que voltar no SketchUp, fazer o upload de novo. Agora a gente consegue fazer essa modelagem avançada aqui dentro do item, aqui nessa área de modelagem. E aí, me conta, qual dessas atualizações você mais gostou e qual a que você vai usar mais? Me conta aqui no comentário que eu quero saber. Não se esquece que eu tenho treinamento do básico ao avançado no Corrum para você não usar só aquelas ferramentas básicas ali, mas sim para você se tornar realmente um profissional e usar todo o potencial que o Corrum nos dá. Se você quiser saber mais sobre o meu treinamento, o link tá aqui na descrição. E aí, eu te aguardo lá do outro lado.